Vamos lá, livro de Mateus, no capítulo 24, no versos de número 36, a palavra de Deus fala assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Amém? Pode sentar, meus queridos. Eu já faz alguns dias que estava querendo falar um pouquinho sobre esse momento que a palavra de Deus registra a respeito da volta de Jesus. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, todos nós que fomos chamados, lavados no sangue do Cordeiro, que arrependemos dos nossos pecados, que entregamos a nossa vida para Jesus, nós sabemos que Jesus prometeu que Ele ia voltar para buscar a igreja dele. Amém? Nós sabemos que vai chegar um dia que Jesus vai voltar. Nós também sabemos que a palavra de Deus, ela no livro de Hebreus, fala assim: cabe ao homem nascer, viver, morrer e prestar contas a Deus. Então, uma das duas coisas vai acontecer. Ou nós seremos chamados e termina os nossos dias aqui na face da terra e vamos prestar contas a Deus, ou as trombetas vão tocar e Jesus vai arrebatar a igreja dele. Uma das duas coisas vai acontecer, é inevitável. Essas duas coisas, uma das duas coisas vão acontecer. Talvez nós vamos ser chamados. E se nós não formos chamados, nós então vamos ouvir a trombeta e vamos ao encontro do Senhor. E a palavra de Deus fala assim que primeiro aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e se encontrarão com o Senhor. Esse é o primeiro ato que vai acontecer no momento do arrebatamento. E em seguida, o Senhor vem com os seus anjos para quê? Para arrebatar a igreja, aqueles que guardaram a palavra, aqueles que andaram nos caminhos do Senhor e guardaram a sua fé e serviram a Deus, vão ser arrebatados. Mas o texto que nós lemos faz uma advertência, o próprio Jesus faz uma advertência para todos nós que vivemos nos dias de hoje. E ele fala dos dias de Noé. Nos dias de Noé, Deus falou para Noé: Noé, eu quero que você construa uma arca, porque eu vou destruir toda a terra. E eu vou destruir toda a terra por quê? Porque o homem se corrompeu. O homem saiu da minha presença e o homem se contaminou de toda sorte de pecado. E eu vou mandar um dilúvio. Porque Deus tinha visitado toda a terra e olhado para o coração de todos os homens e não achou nenhum homem que fosse reto, que fosse verdadeiro, que tivesse a sua vida, o seu coração voltado para Deus. E a única pessoa que Deus viu, enxergou e viu e tinha lá naqueles dias era Noé e a sua família, seus 3 filhos, as esposas e a esposa de Noé. Porque não era um homem que temia a palavra, era um homem que servia a Deus, certamente trazia a sua família na presença de Deus, com orações, oferecendo sacrifícios conforme era ordenado naquele momento.
naquela época. E você lendo o texto, você vai ver que logo que Noé desceu da arca depois do dilúvio, a primeira coisa que ele faz é fazer um altar e sacrificar e louvar e agradecer a Deus. Então Noé tinha um coração voltado para Deus. Mas o povo se multiplicou, as nações se multiplicaram. E a palavra de Deus fala assim que aqueles homens e mulheres estavam longe, afastados de Deus, que eles prostituíam, que eles bebiam, que eles faziam toda sorte de pecado. E o pecado, ele chega até a presença de Deus, como aconteceu em Sodoma e Gomorra. E Deus precisou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado, porque aqueles homens viraram as costas para Deus, esqueceram de Deus. Então Deus precisou corrigir. Mas ali nos dias de Noé então vai nas aldeias, ele conversa com as pessoas, ele fala a respeito de Deus, mas as pessoas não queriam, as pessoas zombavam dele. E parece que não adiantava falar, porque as pessoas tinham seus compromissos, as pessoas tinham suas atividades, cada um queria fazer o que queria. E com isso Deus foi ficando de lado. E a palavra de Deus fala assim, que eles ficaram despercebidos. Mesmo Noé pregando, mesmo Noé falando para eles. E quando eles viram Noé construindo aquela arca, que para eles não fazia sentido, por quê? Porque não tinha um mar ali perto, não tinha onde fazer aquele barco tão grande, de 3 compartimentos tão grande, para que aquele barco saísse em água. E na verdade eles zombavam até de Noé e dos filhos de Noé por estar fazendo aquilo. E eu vou falar para você, não pense que a arca, ela ficou pronta em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano, mas ela levou muito tempo para que Noé pudesse fazer aquela arca. Era o tempo da oportunidade daquelas pessoas se converterem, mudarem de vida, entregarem o coração para Deus e se arrependerem dos seus pecados e ajustarem a sua vida. Mas elas não fizeram isso. Elas continuaram cometendo pecados, fazendo coisas erradas, na vida errada, e até o dia que veio o dilúvio. E quando veio o dilúvio, primeiro Noé entrou na arca e todos os animais, conforme Deus tinha determinado, né, um casal de cada um, segundo a sua espécie, entraram dentro da arca. Você que está fazendo o programa de oração esses dias, você leu sobre isso. Eles entraram dentro da arca e a arca foi fechada, e depois que fechou a porta, a janela da arca, então começou muita chuva, muita água, que nem muita água. E quando aquelas pessoas perceberam, a água tomou conta das cidades, tomou conta de todos os lugares, de todos os seres viventes. Ali morreram. Só se salvaram aqueles que estavam dentro da arca. Os demais, todos eles morreram. Jesus está falando que o fato vai se repetir de uma outra maneira. Que na verdade Deus até prometeu que não ia mais findar o mundo com um dilúvio com água. E até colocou um sinal. Você pode ver que quando chove, depois que termina a chuva, a gente vê um arco-íris. E é para a gente lembrar do pacto que Deus fez com Noé. Amém? Para nós lembrarmos disso. Mas agora Jesus conversando com as pessoas, com os discípulos, ele toca no assunto de Noé. E ele fala assim, olha, a volta do Filho de Deus vai pegar as pessoas como nos dias de Noé. E se nós olharmos para os dias de hoje, se nós começarmos a analisar tudo o que tem acontecido à nossa volta, se nós pegarmos a palavra de Deus, as palavras proféticas, as profecias, e começarmos a comparar com tudo o que tem acontecido à nossa volta, nós vamos chegar a uma dedução, e nós vamos falar assim, está bem perto das trombetas tocarem, amém? Está bem perto de Jesus voltar.
Porque nós olhamos o que? As pessoas despercebidas. As pessoas não estão preocupadas com a vida espiritual. Se preocupam com os seus próprios interesses, com as suas coisas. Talvez, muitas pessoas agora estão nas igrejas, ouvindo a palavra como você está aqui hoje. Mas eu tenho certeza que milhares e milhares e milhares de pessoas estão nos shoppings, estão em casa, estão fazendo coisas erradas, estão se contaminando de pecado e se esqueceram de Deus. A palavra de Deus fala assim, que quando as pessoas estiverem despercebidas, quando elas acharem que está tudo bem, que está tudo correto, que está tudo bem, então é essa hora que as trombetas vão tocar. Você está preparado para se encontrar com Jesus? Você está preparado se a trombeta tocar, para você ouvir a trombeta e ir ao encontro de Jesus? Porque esse período que nós estamos aqui é o período da preparação, porque nós somos a noiva de Cristo, de nós nos adornarmos, servindo Deus, guardando a palavra, obedecendo a palavra, andando nos caminhos do Senhor. A Bíblia é o nosso manual, a nossa orientação de como devemos andar para sermos pessoas felizes e para se tornarmos cidadãos do céu. O inferno não foi feito para nós. O inferno foi feito para os demônios, para os seus anjos e para todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Mas cada um de nós aqui temos um chamado. Fomos chamados para nos tornarmos cidadãos dos céus. E por isso nós temos que guardar a nossa coroa e sermos perseverantes na obra de Deus e fazermos a vontade de Deus, para não ficarmos despercebidos em relação à volta de Jesus. Quanta coisa ruim tem acontecido, gente. Quantos terremotos, quantas guerras, né? Quanta violência. O amor, a Bíblia fala assim, por causa da iniquidade o amor de muitos se esfriaria. Quantas pessoas se esfriando no amor. Quantas pessoas se esfriando em servir Deus, por causa da iniquidade, por causa do pecado, por causa do erro. A gente vê, aqui no Brasil a gente não via tanta coisa acontecer, mas agora hoje, a gente vê tanta coisa acontecendo. A gente olha lá para a Venezuela lá e vê aquelas pessoas lá passando fome. Está tão do lado nosso aqui, não é verdade? Está tão do lado nosso. As pessoas passando fome porque a inflação passou mais de 1.000 e quase 2.000. Imagine, um salário mínimo. Nós vimos uma reportagem hoje, um salário mínimo deles dá para comprar 2 rolos de papel higiênico. Você imagine. E por isso que está aquele tumulto, aquela briga. Né? O governo não permite nem que entre a comida para que eles se sobrevivam lá. E tanta coisa ruim. Nós vemos aí as barragens aqui no Brasil, né, se reventando e matando tanta gente, enchentes, matando pessoas, catástrofes acontecendo em tudo quanto é lugar, e nós olhamos, mas por que será que está acontecendo isso? Até terremoto já abalou o Brasil. Será que todas essas coisas não vai mexer com nós para nós entendermos que está bem próximo a volta de Jesus? Tantas coisas ruins acontecendo à nossa volta, é violência, é pessoas matando uma na outra, as pessoas se envolvendo em drogas, a prostituição aumentando, a iniquidade aumentando e tantas coisas ruins acontecendo. Tudo isso são sinais da volta de Jesus, sem contar as profecias da Bíblia que são cumpridas, sem contar as profecias que são cumpridas, a palavra de Deus que é cumprida em todos os atos. Então nós precisamos despertar e nós precisamos orar
para que as almas sejam salvas, amém? Para que as pessoas que estão lá fora, que não conhecem Jesus, tenham oportunidade de conhecer Jesus. Jesus chamou cada um de nós, eu e você, para que nós nos tornássemos ganhadores de almas, para que nós avisássemos as pessoas, falássemos a respeito da salvação, a respeito da volta de Jesus. Você já percebeu que as pessoas não falam sobre a volta de Jesus, as pessoas não querem mais falar sobre a volta de Jesus. Isso traz um temor. As pessoas não querem falar que um dia elas vão ter que prestar contas a Deus. Por quê? Porque quando fala de prestar contas a Deus, opa, de Deus eu não posso esconder nada. As pessoas não gostam que fala disso. Mas isso é uma realidade, é algo que vai acontecer. Então nós precisamos ganhar almas. Precisamos ganhar a nossa família, ganhar os nossos amigos, ganhar as pessoas que estão à volta. Tentar salvar. Fazer eles entrarem dentro da arca. Não é mais uma arca. A arca agora é Jesus. Nós estamos vivendo a época da graça. Nós estamos vivendo a época do arrependimento, a época do perdão de pecado. Mas vai chegar uma hora que não tem mais perdão de pecado. Vai chegar uma hora que não tem mais como se arrepender, porque acabou o dia, acabou o tempo. Então nós vivemos agora o tempo oportuno, o tempo da salvação, o tempo das pessoas se converterem e mudarem de vida. Deus espera de cada um de nós que nós venhamos a ser os verdadeiros discípulos desse século, para que as almas sejam salvas, para que as vidas sejam transformadas. Não só isso, mas Deus espera que cada um de nós possamos guardar a palavra e fazer a vontade dEle, para sermos arrebatados no dia da volta de Jesus. Jesus, ele conta uma parábola e ele fala de 10 virgens que representa a igreja. E nessa parábola ele fala assim que essas 10 virgens, elas estavam se preparando para ter um encontro com o esposo, que seria a igreja, ter um encontro com Jesus no arrebatamento. E o que representava a santidade delas, o que representava a vida espiritual delas, era o azeite, era a lâmpada que elas tinham ali na mão. E aquelas 10 virgens então estão reunidas, aquelas 10 igrejas cantando, louvando, procurando fazer a obra de Deus, procurando fazer o evangelho chegar ao coração das pessoas, vamos dizer assim. Louvores maravilhosos, coisas lindas acontecendo, como acontece nas igrejas hoje. A tecnologia e tantas coisas bonitas, e às vezes a gente vê algumas apresentações que a gente fala, que benção! Tantos jogos de luz e tantas coisas, e tudo isso é bom, maravilhoso, porque atrai as pessoas. E essas 10 virgens estavam então trabalhando. Mas estava chegando a hora do esposo chegar, e elas então vão ao local aonde seria o encontro. Passou o tempo e elas adormeceram. E de repente ouviram uma voz, o esposo está vindo, e elas acordaram depressa e cada um pegou a sua lâmpada para ir ao encontro do Senhor. Mas 5 delas, quando pegaram a lâmpada, a chama começou a piscar porque estava apagando. E elas olharam para a lâmpada e já não tinha mais azeite. Pergunta para o seu irmão, como é que está o teu azeite aí? Como é que está o teu azeite, meu querido? E elas olharam e o azeite estava terminando. E elas olharam para as outras que estavam todas ansiosas, alegres, felizes. E elas tinham a lâmpada, e além da lâmpada tinha uma botijinha de azeite junto, que era a reserva. E elas então falaram, nossa, a nossa lâmpada vai apagar, o que nós vamos fazer? E foram correndo para aquelas outras 5 que a Bíblia chama, o próprio Jesus fala de prudentes. E fala para ela,
dá-nos um pouco do teu azeite, porque o nosso está acabando. E aquelas prudentes falaram assim: não podemos dar para você, porque se nós dermos para você, vai que falta para nós, porque a salvação é individual. Amém? Antes, é você que conta. E aí elas falaram assim: mas pelo menos um pouco, arruma para nós, porque vai apagar as nossas lâmpadas. Ela falou: não, vai atrás das pessoas que vendem e arrume mais azeite, e aí vocês voltam. E como elas não tinham alternativa, então elas saíram e foram comprar o azeite. Não estavam preparadas. E quando elas voltaram, elas não encontraram as outras 5, porque o Senhor já tinha voltado e já tinha levado. Então elas clamam pelo Senhor, e elas batem, e elas pedem: Senhor, nos ouve. E o Senhor, o noivo, olha e fala assim: mas eu não conheço vocês. Porque não havia prudência, não havia temor, não havia responsabilidade, não havia firmeza nela. E Jesus fala essa parábola para quê? Para divertir nós, para nós termos o azeite na nossa lâmpada. Amém? Para nós termos a reserva, o tempo que nós passamos aqui na igreja, ouvindo a palavra, orando, nós estamos nos revestindo do azeite, para nós sairmos lá fora, ganharmos almas, falarmos de Jesus, fazermos a obra de Deus. Deus espera isso de cada um de nós. Mas nós vivemos hoje o tempo da tecnologia. Eu passei um vídeo para você e você viu naquele vídeo. O tempo da tecnologia, que as pessoas estão deixando de adorar a Deus. Logo que eu me converti, há 40 anos atrás, a gente cantava um cântico que falava assim: eu sou jovem, despertando para o ano 2000. Isso era nos anos 78. Eu sou jovem, despertando para o ano 2000. E no cântico falava assim: o meu mestre é o computador. Mas aqui dentro de mim existe o Senhor. Isso era em 78. Agora em 2019, parece que o mestre é o computador. E não é o Senhor que está aqui. É toda a tecnologia. As pessoas deixam de ler a Bíblia para ficar no WhatsApp, para ficar no Instagram, para ficar no computador, para ficar à frente ali. Deixam de orar para ficar ali na frente. Antes era só televisão, agora é um monte de coisas. E a palavra de Deus fala assim que até os escolhidos de Deus podem ser enganados. Então por isso a gente tem que tomar uma posição e entendermos que nós temos que aprender a servir Deus, a guardar a palavra. O programa de oração, meu querido, é para que você não fique só lá no WhatsApp, para que você não fique só lá no computador, mas para que você tenha um contato com o teu Criador, com o teu Deus, com aquele que faz diferença na tua vida, com aquele que tem poder de vida e tem poder de morte, com aquele que te abençoa, que te prospera, com aquele que te guarda, com aquele que te fortalece, com aquele que é o teu Salvador. Porque se não fizermos isso, nós vamos gastar tempo com tantas outras coisas. E vai acontecer como nos dias de Noé, que as pessoas esqueceram de Deus, davam-se em casamento, faziam tudo o que aquela geração tinha de novidade, eles faziam, mas se esqueciam de Deus. O computador é bom, o WhatsApp é bom, e toda a tecnologia ela é muito boa, mas ela tem que ser usada da maneira correta. A gente não pode esquecer dos princípios da palavra de Deus. Não podemos esquecer de orar, de jejuar, de buscar Deus, de ter compromisso com o reino de Deus, de ter compromisso com a palavra de Deus, de ter compromisso com a igreja, de ter compromisso com os irmãos, de fazermos a obra de Deus, para que nós possamos, no dia que a trombeta tocar, nós ouvirmos. Porque tem muita gente que não vai ouvir, e quando a trombeta tocar,
Os mortos ressuscitarão e terão um encontro com Jesus. Depois os que estão vivos serão arrebatados. E aí começam os anos de tribulação. Os 7 anos de tribulação. 7 anos de tormento, que o anticristo se apodera e começa a tomar conta de tudo. A besta se levanta para fazer os seus prodígios. E aí o Espírito Santo foi tirado da terra. E aí a salvação não vem mais através de Jesus. Então, meu querido, minha querida, nós temos o privilégio de vivermos essa geração. Mas essa geração, ela tem que despertar, ela tem que acordar, ela tem que separar as coisas. Ela não pode ser como a geração de Noé, que esqueceram de Deus e por causa disso foram destruídos. Você pode usar o teu WhatsApp e use para evangelizar, e use para conversar com a sua família, e use para conversar com os amigos, mas use no tempo certo. Você pode usar toda a tecnologia, porque tudo isso é porque a ciência se multiplicou e Deus já tinha falado sobre isso. Então nós podemos usar tudo isso, mas nós não podemos esquecer os princípios que nós somos filhos de Deus, que temos que servir Deus, que somos ovelhas do Senhor e que temos que estar no aprisco, adorando e servindo Deus, ganhando almas, fazendo a obra de Deus, para que a bênção e o milagre de Deus aconteça. Meu querido, minha querida, cuida da tua vida espiritual. Não deixe nada tirar você do foco. Não deixe nada tirar você da presença de Deus. Tem um versículo lá em Hebreus que fala assim: e como aos Hebreus 9, 27 fala assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecados, aos que esperam para a salvação. Que cada um de nós aqui estejamos esperando o dia da salvação. Nós fomos comprados com o sangue precioso de Jesus. Não foi com prata, não foi com ouro, não foi com coisas corruptíveis, mas você foi comprado com o sangue de Jesus. Jesus entregou a vida por nós, para que nós tivéssemos a salvação. E nós temos que então salvar outras pessoas e guardarmos essa palavra. Olha o que Pedro fala também. 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 7, fala assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Então já está se aproximando o fim, e que nós possamos viver como se Jesus fosse voltar hoje à noite, que nós possamos viver em santidade, guardando a palavra, fazendo a vontade do Senhor.